Beleza. Então tá, cara, olha só. A integral de superfície, ela sempre, né, tu vai fazer aquela associação com cálculo 2, né? Vai calcular coisas que a gente já fazia em cálculo 2, só que de outras formas, ok? Aqui na integral de caminho, normalmente a gente está calculando, sei lá, o comprimento de um caminho, ou às vezes o efeito de alguma força nesse caminho, de um campo vetorial, no caso, nesse caminho. Perfeito. Ok? Isso dava um número, né? E beleza, tudo bem. A coisa é que dá para fazer analogias claras com o que a gente via em cálculo 2, do tipo, lembra quando tu tinha uma integral de tripla lá, e daí você colocava uma funçãozinha dentro da integral tripla e aquilo representava a densidade dela, e Ah, daí, sim. né? Então, Aham. na verdade, é isso que a gente estava fazendo na integral de caminho já, só que com uma espécie de densidade linear, então, sabe? Uma densidade de um comprimento, como que varia as Perfeito. coisas naquele comprimento. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que numa superfície, né? A ideia é essa. Uhum. Claro, a gente vai ter que parametrizar. Tudo passa pela parametrização. Só que como a gente vai estar falando de um objeto 3D aqui, a nossa parametrização ela não pode ser em função de um parâmetro apenas. Ela vai ser em função de dois parâmetros. Okay? Que nem lá em geometria analítica. Né? Na geometria analítica a gente também tinha... a gente escrevia curvas em função de dois parâmetros. Certo. Do tipo, sei lá, θ e φ, por exemplo. Ou quando a gente escrevia uma equação de um plano. O plano também é um objeto em três dimensões. A gente tinha dois parâmetros, o t e o s, que vai ser o Uhum. mesmo sistema. Então a gente vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu lá em geometria analítica, aquelas cônicas, quádricas, aquelas coisas bem complexas lá, e usar aqui. Mas no geral, vai ter também sempre as mesmas coisas: esferas, elipses, paraboloides, que são igual a antena parabólica mesmo, paraboloides que são igual a telhado, né? Perfeito. E que mais que cai às vezes? Cilindros. Coisas assim, né? Onde que tu já conhece bem qual é a parametrização, como escrever isso em função de parâmetros. Então, por exemplo, aqui na esfera, eu vou simplesmente colocar as coordenadas esféricas aqui. Para tu lembrar, as Certo. coordenadas esféricas é bem fácil. É igual às polares, r cosseno θ, r seno θ, que nem polares, a mesma coisa de polar. Uhum. Você vai multiplicar por seno de φ, seno de φ, essas duas primeiras. E a outra, que não tem nas polares, é r cosseno de φ. Então eu acho bem fácil de decorar isso aqui, tá? Tranquilo. Lembrando que o θ é o ângulo que, bem, numa esfera varia de 0 a 2π, ok? E, e daí tem outro ângulo, que é o ângulo azimutal. E vamos ver. Só um segundo aqui. Deu um problema aqui com a minha namorada, ela tá morrendo. Beleza. Tranquilo. Voltei. Ela não está sofrendo tanto assim. Então, cilindro, mesmo esquema, cara. Mesmo esquema. Que nem tu parametrizava lá nas coordenadas cilíndricas. Não era igual às polares e o z igual a Sim. z? Que é a mesma coisa. Sim. Só que o parâmetro que varia, que é o θ, eu tô chamando de U, e o z eu tô chamando de v. Então, coisas Mas decoradas. Diga. por que a paralisação da segunda variável, que daí seria a profundidade, é isso? Nesse caso aqui, É. por que eu tenho que parametrizar? Sim, porque tu tem três dimensões, não tu vai ter uma dimensão a mais para descrever. Então é Ah, profundidade. tranquilo. Veja, o cilindro é bem claro tu perceber isso, porque um cilindro nada mais é que um círculo com profundidade. Perfeito. Perfeito. Beleza? Isso aí. Então é isso. Então, o que nós temos aqui? Bem, existe algumas formas de parametrizar, né, usando teoremas, mas a primeira forma vai ser bem parecida com a parametrização do campo vetorial, do campo escalar, tá? A forma de resolver a integral vai ser bem parecida. Porque uma vez que a gente então entendeu o caminho, parametrizou o caminho,
tal qual lá na integral de caminho, de linha, integral de linha, a gente vai ter que derivar. Então, vamos ter que usar derivadas dessa parametrização, sempre. Então, Certo. esse é o grande problema aqui. Por quê? Porque, tudo bem, eu sei parametrizar uma esfera, mas derivar isso aqui é uma desgraça. Entendeu? Mas você E a vai gente vai derivar ter termo por termo ou você vai fazer, sei lá, um escalar para depois derivar tudo? Como que vai termo funcionar? por termo. Termo por termo, perfeito. Daí, o lance aqui também é decorar já. Triste, mas eu estou te dando dicas por quê? Porque me Sim, aparecem muitas atividades de cálculo vetorial e eu sempre passo por isso. Eu sei o que eles cobram. Então, normalmente, eles vão te dar uma esfera, só que eles não querem que tu fique fazendo derivado, encontre o vetor normal, faça produto vetorial, esse tipo de coisa. Tu já tem que ter em mente qual é a resposta decorada, de qual vai certo. ser a parametrização. Cara, só um segundo. Agora deu treta aqui. Ai, meu Deus do céu, é sempre no teu horário. Tranquilo. Beleza, cara. Então, então é isso, ó. Já vai se preparando, porque vai ter muita coisa que tu tem que decorar, tá bom? Eu não quero que tu fique resolvendo produto vetorial, encontre módulo do vetor normal de superfície. É muito complicado isso. Vou ver a cara, já vou falar, é isso e já parto daquilo. Exatamente, senão, cara, tu se Perfeito. ferrou. Por quê? Porque decorar aquele monte de. derivar aquele monte de coisa, como tu tá vendo aqui que vai ser necessário, já é complicado. Mas além disso, tu vai ter que fazer um produto vetorial dos vetores, desses Uhum. vetores derivados aqui. Então, meu, não dá, cara, não dá. Tá? É o que ele está dizendo mesmo. Tu, depois de encontrar a parametrização, vai derivar para cada um deles e vai fazer o produto vetorial para assim Mas encontrar aí o é a vetor questão. normante. Eu acho que eu não posso definir sem fazer essas definições básicas aí e encontrar, porque o professor ele bate na tecla de rigorosidade matemática. Por exemplo, eu estava fazendo era uma integral dupla, né? Que era um questionário de revisão que ele mandou antes de começar a matéria, né? Tipo, 2 semanas que começou a matéria, ele mandou para valendo nota, né? Pra galera estudar a parte enquanto ele dava o conteúdo normal. E nesse questionário de revisão, ele tinha mandado um círculo, né? Que daí ele era cortado por duas retas. Ele queria a integração das duas retas, né? E o círculo, a área. Naturalmente, né? Eu peguei assim, ó, o círculo, daí ele vai de pi até não sei o que, bonitinho. Aí ele tirou um ponto da minha nota porque eu não fiz a tangente para falar que o ângulo era certo, mesmo que sendo muito aparente, sabe? Um negócio assim. Caraca. Bem, Aí eu não, beleza. aí eu não sei se eu vou poder pular essa parte. Essa é a grande realidade. Pelo menos, bem, de toda forma, tu tem que saber de onde vem, né? Independente do jeito que você fosse responder. Mas é tenso mesmo. É tenso. Não, mas o importante é que eu saiba onde que eu tô me metendo, né? E vai ter que dar isso. Se não der isso, eu fiz errado. Tem que refazer. Isso que é o importante. Saquei. Então tá, bem, de toda forma, você tem que saber que você vai ter que derivar e depois você vai ter que normalizar aqui fazendo o produto vetorial. Né? A gente aprendeu lá em geometria analítica que quando a gente tem dois vetores e faz o produto vetorial entre eles, a gente acha um vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo. E é isso que a gente quer aqui para conseguir parametrizar, ó. Porque o vetor normal, ele é sempre uma boa referência da tua superfície. Por exemplo, para definir um plano, a gente tem que ter o vetor normal deles. Então aqui o Tranquilo. vetor normal define bem a superfície. Beleza. Eventualmente, para resolver, vai ter que ter o módulo do vetor normal ainda. Então, além de tu encontrar o vetor normal, tu vai ter que fazer o módulo dele. Beleza? Então tá aqui um Tranquilo. negócio que o professor passou aqui, ó. Meio decorado aqui. Não, mas às vezes ele omite também na explicação. Eu não sei se eu vou poder omitir, mas ele omite às vezes a explicação.
Em vez de ele fazer toda essa matriz, fazer toda essa nomenclatura, ele já mete direto a derivada parcial, não sei o que, igual ao vetor normal e já dá a resposta. Eu não sei se eu vou Certo. poder fazer isso, Mas mas ele aqui, já de toda omite. forma, depois de toda aquela matemática lá, tá, para esse exemplo aqui, né? Onde a gente tem uma parametrização desse jeito aqui. Normalmente não é o caso tão simples. Vamos ver Trabalhando. os dois. Certo. Ficaria desse jeito, ok? Então, caso um dia tu tenha a sorte de ter... Isso aqui é a parametrização de um plano, se não me engano. De tu ter isso aqui, tu já sabe que o vetor normal é dado desse jeito. O módulo é dado desse jeito. De toda forma, eu acho que tu entendeu qual é os passos. Tu pega a tua Certo. superfície, parametriza, baseado nas coisas que tu já lembra de cálculo 2, deriva nos teus parâmetros, faz o produto vetorial entre eles para achar o vetor normal, e se tu estiver integrando uma integral de superfície escalar, tu vai ter que achar o módulo desse vetor normal. Tá bom? Caminho é esse. Certo. Ok. Tá, aquelas definições muito loucas e muito necessárias para te dizer que quando tu resolve a integral, tu encontra um efeito, né, numa área, né? Então aqui, ó, integral de superfície de uma função escalar vai ser então a tua função escalar parametrizada com o mesmo parâmetro do caminho, né? Igual lá na integral de caminho. Certo. Aqui eu tenho que falar superfície, com a mesma parametrização da superfície. E olha só o que tu tem aqui. O vetor Tu tem normal. aqui o vetor normalizado. Então, é isso. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que isso aí tá mais fácil que integral de linha. Eu tô vendo aí. Pra mim, isso aí tá mais fácil de entender que integral de linha. É, porque tem bastante a ver, né? Bastante a É, ver. Mas é isso. Então, veja que essa parada toda aqui dentro, ela aparece, mas ela é a normalização, o módulo da normalização da tua superfície. Ok? certo. Beleza. Então, por É, exemplo, diga. e os dois extremidades de integração, como que eu definiria? Que é uma integral Ah, dupla, né? sim, sim, sim. Isso vai depender do teu parâmetro, né? Tu tem que ver até onde vai a tua coisa que tu tá integrando. Do tipo, se for uma esfera, né? Se for uma Ah, esfera sim. inteira, vai de 0 a π e de 0 a 2π. Agora, se for só meia esfera, vai de 0 a π e de 0 a π. Certo, certo. Não, é que daí eu tava pensando numa superfície normal, por exemplo. Vamos supor que é meio que um trapézio, vamos supor que é um trapézio. Dando um exemplo. Aí eu iria fazer a altura e a base, por exemplo, ou uma equação para descrever o lateral do trapézio, a altura, por exemplo, só que Cara, meio tradicional das integrais. vai depender da forma com que tu parametrizou, né? Certo, não, certo. É que eu tenho que pegar exemplo para poder visualizar se muda ou não muda. Tem uma A integral gente dupla vai ver normal. alguns exemplos aqui. É, Então tá. Beleza. Aqui nós temos uma esfera genérica e a gente deriva. Fica feio desse jeito. E daí, para certo. fazer esse produto vetorial assim, ó, não é nada simpático. Sim, Simpático. Daí a hora que resolve vai ficar desse jeito aqui, meio grandinho. E o problema não é nem isso, né? O problema é fazer a normalização, que vai ser levar até o quadrado e fazer a raiz. certo. Então ficou desse jeito aqui. Agora, como a Certinho. gente está calculando a área, então é tipo lá na integral dupla, né? É só não ter uma função dentro que tu calcula a área. Então, tu simplesmente Uhum. coloca o vetor normalizado, o módulo dele, dφ θ, e, bem, tu vai ter exatamente, olha só, exatamente aquele termo que você via lá em cálculo 2, r quadrado sendo φ. Sim. Né? Pois é. Então, isso aí pode te ajudar, às vezes, a saber o que vai ser o quadrado o módulo da normalização. Se você lembra,
como são os diferenciais nas integrais esféricas, cilíndricas, integrais parabólicas, sei lá, é só tu lembrar que isso é justamente a normalização. Aqueles diferenciais diferentinhos não é a Ah, normalização. e a normalização direto já. Ah, Isso, isso é interessante. Eu vou pegar e vou deixar aqui na lateral, porque assim, quando eu precisar consultar ou tiver uma dúvida se a normalização está correta, eu busco saber no resultado direto. exato. Só busca saber que o resultado é direto, exatamente. Não tem. E, na verdade, a teoria que tu usa para encontrar esses diferenciais no cálculo da matriz jacobiana é a mesma que tu está fazendo aqui. Calma aí, Esses desculpa, eu diferenciais não que a gente. entendi. Eu não Esses entendi. Tá, ó. É que esses diferenciais aqui, quando a gente está estudando cálculo 2, eles são dados para a gente. Ó, é isso aqui. Ninguém Sim. fala de onde vem, certo? Uhum. Só que existe uma teoria para provar isso aí. É a teoria da matriz jacobiana, onde tu coloca Certo. uma matriz e pela definição da tua coordenada, tu vai fazendo uns cálculos lá e encontra isso como resposta. Só que os cálculos que tu faz é justamente isso aqui. A matriz jacobiana não é para mudança Isso, de, mudança de, de de coordenada. coordenada. Eu ia falar mudança de variável, não de coordenada. Isso, É, porque para exatamente. você, quando eu aprendi, por exemplo, a coordenada esférica, né, eu tinha que aprender primeiro por jacobiano, ela não dava direto. Aí Ah, tá. depois Para que a mim gente deram. começou a medir. Sim, sim. Para mim deram direto e sim, vem dessa teoria aí. Ok? Então é isso. Certo. Agora, continuando aqui. Nossa senhora, que medo. Tá pedindo a área da região do plano que está dentro do cilindro. Tá bom. Então a gente tem que encontrar o que primeiro, né? Temos que parametrizar, antes de mais nada. Ok? Certo. A gente Eu já tem qual é. parametrizaria o plano e o cilindro, ou, por exemplo, só o cilindro? Como a área que a gente quer encontrar é a área do plano, então a gente vai parametrizar o plano. Certo. Só que o cilindro, ele vai dar as limitações do nosso Ah, plano. perfeito, perfeito. Certo? Então, beleza. Veja que é aquilo que eu te falei, né? Quando fosse um plano ia ser bem fácil. É simplesmente x, y e z em função de xy. Perfeito. Tá vendo? Mas como que eu faria a parametrização de Z? Z seria É que igual tu tem a a. equação do plano aqui, né? Ó. Ah, perfeito. Perfeito, Daí se tu perfeito. Daí chamar você só x de u e substitui. y de v, Ok, eu pensava que tinha uma outra transformação diferenciada. é bem fácil. Quando é plano, reto, essas coisas, as Ok. parametrizações são mais simples. E as que menos aparecem, curiosamente. Daí tá. Só que tu tem, né, o fato, tu tem aquela restrição devido ao cilindro dos teus valores de U e V, certo? E a restrição é dada Uhum. dessa forma aqui. Porque o teu cilindro é o cilindro de raio 1, Sim, ok? perfeito. Bem, daí tu deriva aquele papo lá, e daí, como a gente já sabe, né, dá pra usar isso aqui. Essa seria a parametrização de um plano, tradicionalmente. Isso, exatamente. Perfeito. Isso. Daí aqui já está o vetor, o módulo do vetor normal ao plano. Daí tu substitui as derivadas aqui, já era. Beleza? Certinho. Só que, olha só que interessante aqui, né? O teu professor ele não deixou claro uma coisa, que a tua integração ela vai acontecer na área daquele círculo, né? É, de 0 a 1 e de 0 a 2π. Isso eu Mas entendi. aí que tá, tu não precisa se preocupar com isso. Por quê? Por quê? Porque quando tu tem uma integral de superfície e tu já sabe qual é aquela superfície, no caso é a área de uma circunferência, tu já sabe qual é o resultado disso aqui. É πr ao quadrado.
Sim, a área de qualquer sim, circunferência. isso. Mas aí eu não preciso nem definir os limites de integração, eu só falo que é πr ao quadrado, eu substituo. Bem, se tu quiser, tu pode escrever aqui, né? De 0 a 1, que é o raio, e de 0 a π. O problema é que, para isso, para tu conseguir resolver desse jeito, tu ia ter que fazer uma mudança de variável aqui, né? Tu não ia poder deixar d ou dv. Bem, se tu quiser, tu pode. Só que daí tu vai ter aquele problema de ter que quebrar isso em duas integrais, né? Porque uma Uhum, circunferência, se tu não passa para polares, tu tem que quebrar em duas integrais, lembra? sim. Não, mas então tranquilo. Daí é que nem ele meteu. Aí provavelmente eu também poderia fazer isso. Sim, só que tu tem que lembrar o que que tu tá fazendo, o que que tu tá integrando, saca? Sim, certo. O raiz de 2 saiu para fora. Esse raiz de 2 aqui é o que dá a diferença dela ser uma circunferência deitada, ok? Mas essa Sim. integral aqui é a integral de uma circunferência de raio 1. Então, tu pode fazer, quebrar em duas integrais e fazer aquela, isolar isso aqui e tal, né? Encontrar qual é a área. Ou tu pode usar um fato, né? Tu sabe qual que é a área Então, de eu um poderia círculo de falar raio assim, 1. formalmente. Como que eu poderia definir isso formalmente? Por exemplo, assim, sabe-se que a integral dupla da área de um círculo, por exemplo, é πr ao quadrado. Isso, Logo, raiz de 2 perfeito. vezes πr ao quadrado. Isso, perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Ok. Agora a gente tem um outro fronho aqui, que é este cone. Cone que está entre dois planos. Ok, então a nossa superfície é o cone. E ele quer a massa, olha só. Então é aquele mesmo esquema que a gente fazia lá em integral tripla. A gente tinha uma integral tripla, mas se colocasse uma função dentro, a gente encontraria a massa daqui. Certo. E aqui ele está querendo a massa da lâmina, né? Então seria essa massa dessa superfície laminar aí, ou seja, o que a gente colocaria ali dentro seria uma densidade superficial. De toda forma, primeiro passo, tem que parametrizar, ok? No caso, seria o cone. Parametrizaria o cone. Isso. Olha só, já está parametrizado, olha só que maravilha. Pode chamar o x de u, o y de v, e o teu z vai ser a raiz quadrada de u quadrado mais v quadrado. Perfeito. Já tá pronto. Olha, quando vem assim, tá pronto já. É muito fácil parametrizar, beleza? Nessas equações aí. Na realidade, a parametrização mais difícil de fazer é a da esfera. De resto, tu vai só chamar alguma coisa de U, outra de V, e o Z tu vai deixar em função disso. Tá bom? Certinho. Certinho. Beleza. Só que olha só aqui, né? Ele falou uma coisa que ele não colocou no enunciado. Se a densidade superficial é proporcional à distância ao eixo Z. Então, a densidade é aquela função que vai dentro da nossa integral, ou seja, o campo escalar. No contexto de cálculo vetorial, a densidade é o campo escalar, ok? Perfeito. Então, essa parada aqui, ó, ela é uma equação que nos dá a densidade em função da distância do eixo Z, ok? Certo. Porque, veja, né? Quanto maior o x e o y, mais distante do eixo Z, ok? O desenho está Certo. mostrando bem isso aqui, ó. Os lados mais claros são os mais densos. E mais escuros mais claros. Não, perfeito, isso eu entendi. Mas eu tô querendo saber agora como que eu vou enfiar essa função no meio da integral da superfície. Tu vai colocar ela ali na integral. É a função escalar, é o campo escalar que tu coloca dentro da integral. Ah, justo, justo, justo. Agora entender. Agora Né? entender. A integral da massa, aqui, o contexto é. O contexto de tu utilizar parametrização é tu resolver algum problema físico, ok? Uhum. Lembra na integral de caminho que a gente encontrava o trabalho? É uma Entendi. propriedade Agora eu tô física. relacionando, agora eu entendi. Isso. Ah, então o Então, vetor normal, ele é em relação à superfície. Agora, se eu quiser, por exemplo, a densidade, eu tenho que botar a equação da densidade dentro, multiplicado pelo vetor normal, que dá a superfície.
E daí você integra Isso, para saber a densidade durante a superfície. isso. Entre a superfície, ok. Por isso que eu sempre faço essa analogia com o cálculo 2, né? Quando tu colocava uma função lá dentro, tu encontrava a massa. Né? Perfeito. É exatamente isso. E se não tiver uma função, o que tu vai ter é simplesmente a área. Né? E eu vou te mostrar Aham. no Paint rapidamente o porquê disso. Que tu, novamente, né? Tu não fez Física 3, mas na Física 3 só aparece Não, não muito fiz. frequência. Ó, olha Acho que eles só, deviam ter posto, porque daí ia ser muito mais fácil você visualizar o que você tá fazendo, né? Em vez de ser muito abstrato. olha só. A gente sabe que densidade, né, é igual a massa dividido pelo volume, certo? Perfeito. Certo. Então, digamos que eu queira encontrar a massa, que é o que esse teu problema está pedindo ali. Eu não passaria o volume multiplicando? Não ficaria densidade vezes volume? Sim. Mas se o meu volume ele não é um volume bem claro, e se a minha densidade ela varia em função do volume, que nem é o problema aqui, então eu tenho que trabalhar com diferenciais para eu ir pegando a massa ponto a ponto. Sim. Então eu vou ter um ρ dv, e daí eu integraria. Então tá aqui, ó, teu campo escalar, Ah, tá aqui, entendi. tu Gente, deriva. Ó, como tudo é muito conectadinho, né? Pelo pois amor é, de Deus. saí aqui de uma equação lá da oitava série para uma coisa que a gente está vendo agora. Exatamente. Beleza? É Certinho. exatamente isso. Isso aqui a gente usa direto em Física 3 por causa da densidade de carga elétrica. Tá bom? Cara, eu Aquela acho na que a minha mulher uniforme. tá subindo com um monte de compra aqui. Ela vai morrer se eu não ajudar ela. Tem como a gente dar uma pausa de Tranquilo. 5 minutos e depois eu compenso isso no final? Tranquilo. Pode ser. Beleza, só um segundo.
Voltei, cara. Tranquilo. Tá por aí? Tá por aí sim. Que a gente mora no 5º andar, não tem elevador, daí se não subir... Putz, aí morre com compra. É complicado. Tá, vamos lá. Mas, lembrando, nós tínhamos então este conezinho, queríamos saber a massa dessa lâmina, então é uma espécie de densidade linear, Perfeito. superficial na realidade. Uhum. Então o esquema é sempre o mesmo. Parametriza do jeito mais banana possível. O teu professor esqueceu de colocar o raiz ali. Não, mas Ah, não. acontece. Esqueceu sim, esqueceu. Esqueceu de pôr o raiz. Isso. Mas depois ele, quando ele derivou lá, ele deixou com raiz. Sim, sim. A raiz aqui embaixo. Daí a massa, né? A gente coloca a densidade, igual na equaçãozinha que te mostrei agora há pouco, vezes o dV, basicamente. dA, no caso, porque a gente está falando de uma densidade diária. Né? Então, bem, aqui vai ficar 1 mais as derivadinhas, como a gente já conversou, ao quadrado. Assim, posso estar enganado. Acho que não estou, mas posso estar. Vai ser sempre... Bem, nesse tipo de função é sempre assim, né? Mas agora eu acho que uma esfera não é assim. Né? Não é simplesmente tu pegar as coordenadas aqui e fazer a derivada delas. O professor ele podia ter sido um pouco mais preciso aqui, sabe? Ter mostrado que Né, isso então, aqui isso que eu ia é o perguntar pra módulo do vetor você. normal. Oi? Eu ia perguntar se o vetor normal de uma superfície poderia ser aplicado para uma cônica, né? Sim, mas então, por que ficou desse jeito, né? 1 mais as derivadas ali. Porque, Ah, novamente, a tua parametrização é x e y. É quando tu tem um x e y em uma função desses dois, que o vetor normal, o módulo dele fica desse jeito. Tá? Desse jeito fácil. ué, desculpa, eu não entendi a pergunta. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Quando tu Ah, tem tá, entendeu? Eu uma... falei, quando que eu entendi assim, falou, quando que Não, não. vai fazer um vetor normal que fica desse jeito? Eu falei, ué, mas como Não, assim? não, não. Mas é assim, é sempre quando tu tem uma parametrização em que dois termos é simplesmente os termos lineares da parametrização, x, y, u e v. Daí tu vai ter o módulo do vetor normal desse jeito, ok? E sempre com módulo, né? O vetor normal. Sempre eu tenho que Sim, usar o quando tu módulo. está falando de uma integral escalar, sim. Só que logo vai aparecer integrais vetoriais também. Daí não é o módulo. Perfeito. Que nem no caso das integrais de campo vetorial que a gente estava vendo agora há pouco, né? Nas últimas aulas. Uhum. Não era um módulo, era um produto escalar ali de vetores. Tranquilo. Ok? Então, bem, aqui ele foi fazendo as substituições, já estava parametrizado, né? Porque ele nem trocou para U e V. E daí os limitantes, né? Como a nossa integral é em x e y, a gente tem aquele problema, né? Aquele velho problema de que tu teria que quebrar isso em duas integrais, a área de cima e a área de baixo, né? Por causa que, né, circunferência, né? Querendo ou não, o cone tem essa seção reta circular aqui. Então, o que ele faz? Ele converte de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Certo. Só que, novamente, ele não precisava ter feito isso, porque eu sei o que é isso aqui. O problema é isso aqui, né? Então eu não sei. Esquece que eu falei. Se não tivesse a densidade, a gente saberia qual é a área dessa parada aqui, né? Certo. Seria π, o r maior ao quadrado, menos o r menor ao quadrado, certo? Uhum. Só que como a gente tem um campo escalar aqui, não é simplesmente essa integral aqui não é simplesmente a área. Porque tu tem o campo escalar aqui fazendo mudancinhas no teu resultado. Uhum. Certinho. Isso. Daí, bem, querendo ou não, uma integral assim é sempre melhor de resolver parametrizando em polares, né? A gente está falando de uma coisa circular mesmo.
Entendeu o porquê da parametrização, da mudança de coordenadas cartesianas para polares, né? Sim, tá certinho. Então tá bom. Daí, bem, isso aqui sai fácil. É que é uma integral Resolver. dupla normal, né? Vocês vão ver em um círculo, um cone, uma coisa assim, tem que mudar a coordenada da integração, fica mais fácil de integrar. É só isso, uma integral dupla normal. Sim, sim, sim. Perfeito. Exatamente. Beleza. Ahn, Até porque, né, a projeção desse bicho no plano XY realmente é essa circunferência. Se tu batesse uma foto de cima, ou se tu não tivesse um olho, tu não ia. As minhas ideias para explicar. Mas a pessoa que não tem um olho, ela não vê profundidade, né? Então ela veria justamente isso aqui, olhando ali de cima do cone, certo? Certo. Ela veria um negócio ali no plano XY, que é o que tu está integrando aqui, basicamente. Certinho. Calcule a integral de superfície. Aqui ele já está te dando o campo escalar, ó, x ao quadrado, onde S é a esfera unitária. Então, Raio esfera igual parametrizada. Certo. Na verdade, é o R que é 1, né? Então, aqui na frente de tudo está 1. Sim, o raio igual Isso. Então, daí tu deriva, é sempre o mesmo esquema, né? Derivada sempre vai ter esse zerinho aqui no fim. Produto vetorial, olha só. Seno de φ. Por quê? Porque se tivesse o R, seria R quadrado seno φ, né? Certo. Certo? Então, pra quê, né? Pra que fazer tudo isso? Se tu já sabe que vai dar seno φ. Então, mas o meu medo, cara, que eu acho muito mais fácil você já cortar isso daí se você souber. Porque, cara, você fala assim, sabe-se que o vetor normal de uma esfera dado por r quadrado seno de φ, então a integral dupla da superfície, com densidade e tal, é integral, blá, blá, blá. Daí põe a equação da densidade vezes o vetor normal. Eu acho tão simples isso. Sim, Acho que pode. é bem Acho que eu vou simples. fazer. Agora que tu tá vendo assim, porque fazer produto vetorial atrás de produto vetorial é Não, não tenso. compensa, não compensa. Uhum. Beleza. Então, continuando. Eu gosto de ver essa matéria aqui, só que às vezes cai uns exercícios que é barra pesadíssima, né? É É complicado. muito Mas por extenso os enquanto, exercícios, muito tranquilo. extenso. Isso. E olha só, a gente encontrou o quê? Né? Vamos lá. Encontrou 4/3. Curioso essa resposta. Por quê? Porque é justamente a área de uma esfera de raio. Desculpa, o Ué, volume mas. de uma esfera de raio. Mas tudo bem, isso não tem nada a ver, eu só achei curioso. É, Daí então tu é isso que eu ia entendeu por falar. quê? Ó, essa parada aqui é o x, ó. Sim, você só substituiu. Isso, substitui o x parametrizado, exatamente. Daí essas integralzinhas são meio feias, né? Mas dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Tipo, cosseno ao quadrado. Tem que usar aquela Uhum. propriedade que a gente viu na aula passada. Eu Seno ao dividi. cubo também, que é o seno ao quadrado vezes seno, né? Então, é isso. Por aí vai. Tá, beleza. Continuando, então, fluxo no espaço. Agora eu acho que a gente vai começar a falar de integrais vetoriais. Tá? Até Certo. agora a gente viu integrais escalares, agora a gente vai ver integrais vetoriais. Então, por quê? Porque na física, principalmente, tu vai usar muito integrais vetoriais associados a fluxo. Fluxo de campo elétrico, fluxo de campo magnético. Então, esse tipo de coisa aparece bastante. E fluxos só ocorrem porque as coisas saem de um lugar e vão para o outro, ou seja, elas têm direção e sentido. Para ter direção e sentido, tem que ser um vetor. Certo? Certo. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? Na nossa superfície, então, a gente vai ter o vetor normal normalizado. A gente vai trabalhar com o vetor normal normalizado, ou seja, o vetor normal dividido pela sua norma, ou seu módulo. Tá? Ah, agora eu entendi. É que eu falei, nossa, como assim? Vai ser diferente o vetor normal de norma? Não, não. Agora eu quase Uma coisa. confundi. Vetor dividido Perfeito. pelo módulo dele. Perfeito. Ok? Então tá.
Agora é isso aí. Agora tu vai ver que a integral ela não é escalar, né? Então tu vai ter um campo vetorial e tu vai ter o vetor normal normalizado, ou seja, a norma. Ok. Daí, campo vetorial vezes o negócio normalizado. Então tá aqui, ó. Certinho. Temos o campo vetorial e temos já, ó, olha que mão na roda. Já está parametrizado para ti. Beleza? Os slides são tão bonitinhos, né? Que eles já parametrizam bonitinho. Em vez de pôr assim, note que e Cara, o teu tal. professor foi super cuidadoso ao fazer esses slides. Eu achei muito bom. É, Se um dia mas eu na for dar aula aula de ele não é campo tão gente fina, vetorial. não. Ah, Ele tá é? falando assim, Não na é? aula não é gente fina, não. Só sei que se um dia eu for professor de cálculo vetorial numa faculdade, eu vou usar esses slides aqui, quero nem saber. Porque eles são Como muito tem bons, realmente eles são propriedade muito bons. intelectual, ele nunca vai saber se eu trocar o nome ali. E as cores também. Isso. Então tá, continuando. Já está normalizado, então a gente já tem x, y e z. A gente vai pegar essa parametrização e jogar o nosso campo escalar. Certinho. Vetorial, desculpa. Daí a gente tem que, daquele velho papo, né? Encontrar o vetor normal aqui. Ou seja, derivar, fazer o produto vetorial. Só que a gente já sabe o que é isso, né? É na superfície. Porque aqui a gente não vai usar o módulo, né? Então vai ficar desse jeito mesmo. Só que é sempre assim, de boinha, de boinha, de boinha. É, isso aí não saiu tão rapidinho assim. Não, é Deixa eu ver. que normalmente o professor, eles estavam, quando a gente tinha um caminho desse jeito aqui, ó, a gente no módulo do vetor normal, a gente só pegava as derivadas disso aqui e levava ao quadrado, lembra? Uhum. Só que aqui a gente não vai pegar o módulo do vetor normal, a gente vai pegar o vetor normal mesmo, certo? Ah, certo. E daí tem que fazer o produto vetorial. Só que o produto vetorial também já é decorado quando é um caso assim, por causa desse 1001 aqui. Entendi. Também é meio que decorebinha quando tem um caso assim. Claro, eu Não, eu recomendo que vou você saiba de tabelar. onde vem, mas se tu quiser. Eu vou tabelar, não, eu vou tabelar, eu vou falar o vetorial escalar e o vetorial mesmo. Tipo, É, entendeu? Eu vou separar, eu vou tabelar. Aí quando eu estiver falando de um, eu vou ver uma tabela, quando eu falo de outro, eu vou ver outra tabela. perfeito, perfeito. Daí, produto escalar dos dois, vai novamente aparecer um escalar dentro da integral. Tu sempre integra um escalar, Certo. só que para esse escalar aparecer, às vezes ele vem de um produto escalar entre vetores. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. Como assim? Você fez o Beleza? produto vetorial, depois você aplicou a função de campo? Não, produto escalar é isso. Por quê? Porque ó, essa é a fórmula do fluxo, Ah, ok? entendi agora. É o produto escalar, é a integral do produto escalar entre o campo vetorial e o caminho onde esse fluxo está ocorrendo, Agora entendi de onde saiu. ok? Então eu vou até te mostrar uma coisa interessante que a gente vê bastante em física. Só um segundo. Deixa eu pôr aqui para ti no touch. Na física, cara, a gente tem o campo magnético. Né? E quando a gente tem o campo magnético numa. Qual curso tu faz mesmo? Faço engenharia química. Eu acho que tu vai ter isso. Digamos que a gente tem aqui um campo magnético. Lembra que o campo magnético é dado como essas bolinhas aqui? Uhum. Isso. Então tem um campo magnético passando aqui por essa espira. Okay? Existe uma lei na física chamada lei de Faraday, que ela é assim, ó. Dφ dt. N dφ dt, basicamente. Onde o φ ele é uma integral de superfície do produto escalar entre o campo magnético e essa área aqui. Ok?
Perceba o seguinte, se a área e o campo magnético forem perpendiculares, e o campo magnético é perpendicular à área aqui, porque ele está vindo na direção da tela, Certo. esse fluxo é máximo. Por quê? Porque basicamente aqui esse fluxo é um produto escalar, e a gente sabe que o produto escalar é os dois vetores cosseno do ângulo entre eles. Okay? Que deve ser um. Exato. Como é 90 graus, cosseno de 91. Muito bem. E acaba virando uma integral só, uma integral simplesmente escalar daí. Okay? Só que Certinho. como nem sempre o ângulo, nesse caso sim, né, porque o campo é uniforme, mas nem sempre o ângulo é fixo, 90 graus, entre o campo vetorial e a superfície. Nem sempre é um ângulo fixo de 90 graus. Por isso que tu tem que fazer o produto escalar. Por isso que aparece o produto escalar ali dentro da integral que tu estava vendo. Agora faz Entre sentido. o fluxo e o vetor normal. Porque o que define a área é o vetor normal. Esse dA aqui, na verdade, não existe um vetor área, né? Mas está aqui, vetor área. É um área vetor. De onde já se viu? Área é área, não é vetor. Uhum. Só que o que é um vetor área, né? É o vetor normal à área vezes dA. Você só encurtou o que você está querendo dizer aí. E o vetor normal indica qual que é a angulação da área e o dA indica o tamanho dela. Exatamente. Perfeito. Então vai ser uma coisa assim, ó, que tu vai ver com uma frequência absurda, absurda. Em física 3 a gente já está vendo agora, né? A gente está resolvendo justamente isso aqui agora, ali nos slides. Então vamos voltar para os slides. Eu acho bom fazer esse vínculo, até porque tu é engenheiro. É interessante porque não só também melhora na formação, mas também você aprende a ver as coisas fora do abstração, né? Você começa a ver o Isso. concreto, por que você está fazendo isso. E eu vou te falar, isso foi um problema na minha graduação, e já que agora eu sou professor, eu não quero passar esse problema para frente. Né? Eu via cálculo vetorial e não conseguia fazer o vínculo com a física 3. E eu via física 3 e não conseguia tirar nada dali para fazer no cálculo vetorial. Então aqui eu tento mostrar os dois ao mesmo tempo para que tu aprenda otimizadamente, né? Então, porque o meu professor, por exemplo, ele não faz esse vínculo, né? Ele só fala, é assim que você faz uma integral de superfície, é assim que você faz uma integral de linha, mas ele não faz esse vínculo para o aluno compreender e, sabe, tipo, fazer os links, Sei bem. começar a ver uma nova luz. Isso eu acho muito importante. Isso aí. Então é o que a gente está fazendo. Aqui seria o campo magnético e aqui o dA, onde o vetor área, diferencial do vetor área, é o vetor normal à areazinha, diferencial da areazinha. Assim tu encontra o fluxo de campo magnético numa área. Isso que é física. Certinho. E olha só que interessante, né? Algumas leis da física, elas são a posteriori. Elas são leis que surgem da observação. Como, por exemplo, a lei da gravitação de Newton ou a lei de Coulomb. Elas são leis a posteriori. As pessoas observaram e perceberam aquelas constantes, aquelas proporcionalidades. Mas as leis de Maxwell, que vão ser lá o final da física 3 que tu vai ver, elas surgem exclusivamente do cálculo vetorial. Elas surgem do que a gente chama de a priori, elas surgem da matemática. Essa teoria aqui te obriga a ter um tipo de física. Isso é absurdo, cara. Isso é muito massa. E daí disso, com os teoremas de Stokes e da divergência, tu vai ter relações entre campo elétrico e campo magnético, que surgiram novamente da matemática, e não propriamente dito da física. É muito interessante o vínculo que tem essas duas disciplinas. Na verdade, as Muito duas bem. são uma, né? A matemática é só o raciocínio que você usa para explicar a física. É isso que eu penso. Sei Matemática lá, é o eu acho que a raciocínio. matemática ela é mais. Eu sou físico, mas eu acho que ela é mais fundamental que a física. Então, é o raciocínio, entendeu? Eu acho assim, você escreve a matemática como se fosse um tipo de raciocínio. Mas o porquê você aplicaria a matemática? Para conceitos físicos. Por Dá para exemplo, usar a matemática área é um conceito em. físico, entendeu? O volume é um Sim, mas dá conceito para usar físico. matemática em negócios também. Ah, Claro. sim.
Daí aquilo que eu disse pra você, a matemática é um raciocínio, né? É isso que eu penso. Você escreve o seu raciocínio. Não É. é, eu não acho, tipo assim, Tu quer uma dizer que ela é matéria uma tangível. linguagem, né? É, exatamente. É como se fosse português, só que você escreve o que você tá pensando de uma forma mais objetiva e mais clara. É, sei lá, eu tenho umas ideias um pouco mais profundas, mas isso fica para outro dia aí. Aham. Talvez. Eu penso que a matemática é um negócio um pouco mais fundamental só que uma linguagem, mas isso aí já é filosofia. Beleza? Aham, Daí, tranquilo. bem, então é isso, né? A integral é a soma de vários caminhos e aqui a gente tem a soma de várias superfícies. Então, por Certo. exemplo, se tu tem um negócio desse aí, que é uma superfície fechada, né? E um Uhum. campo não uniforme, e você quer calcular o fluxo, você vai ter que fazer o fluxo em cada uma das superfícies, ou seja, em cada um dos lados desse cubo, ok? Certo. E por que eu frisei a parte do fluxo não uniforme? Porque se fosse um fluxo uniforme, por exemplo, um campo uniforme subindo e descendo aqui, o fluxo seria zero, Por porque quê? tudo que entraria por um lado ia sair pelo outro. Então Mas tu não ia ter aí um. não dita o fluxo, porque ele tá indo de um sentido? Só que, veja, num sentido ele entra positivo e no outro ele entra negativo. Ah, entendi. Porque Daí ele zera. Agora faz sentido. isso. Porque aqui o vetor normal está para cima, aqui ele está para baixo. Então seria sentidos diferentes, né? Por isso daria zero. Certo. Ele já vai falar sobre isso muito provavelmente. Daí qual é o lance, né? Tu tem várias superfícies, tu vai ter que fazer para cada uma delas. Seria bem chato, né? Bem chato fazer isso. Mas é tranquilo, né? Tu já tem o teu campo É só. vetorial aqui Aham. e digamos que tu queira fazer para a superfície 1. Bem, a superfície 1, ela tem um vetor normal na direção z, né? Então, O qual vetor seria? normal, o vetor normal ele não muda. Vamos, calma aí, eu tô querendo fazer um link. Por exemplo, se é um cubo, né? Então Sim, significa que o valor do vetor normal para a face de cima é igual ao valor do vetor normal para a face de baixo, toda a superfície de cima e toda a superfície de baixo, correto? Ou isso estiver errado? mas o sinal trocado. Esse com sinal trocado. Aí é por isso que zeraria? O fluxo num campo uniforme? É, Sim, porque você vai fazer a soma das integrais, então a soma da integral de cima vai ser positiva, a soma da integral de baixo vai ser negativa, sim, e esses dois. Perfeito, perfeito, perfeito. sim. Só que aqui o campo não é uniforme, ele varia aqui com x, y e z, Uhum. ok? Mas qual é o lance aqui, né? Aqui a gente tem que parametrizar a superfície. Só que a nossa superfície é esse lado do cubo, ok? Certo. Então, como parametrizar o lado de um cubo? Não é uma coisa assim, nossa, é tão fácil que é difícil, né? Eu quero dizer, sabe? Aham. Tipo, é um planinho ali pequenininho. Então, o que que ele faz aqui para resolver? Ele nota o seguinte, que o vetor normal é simplesmente k, porque tem a mesma direção do eixo z, que é k. Ah, perfeito. Daí o de baixo seria menos K, o da direita seria mais J, depois menos J, mais I, menos Exato. I. Perfeito. Só isso mesmo. Então, como é que varia a nossa superfície, né? Veja, o x varia normal. X para cá, y para cá normal. Só que o z é fixo. É sempre um Certo. no nosso caminho aqui. Por quê? Porque ele é um cubo de lado um e um. As arestas medem um. Ok? Então o nosso caminho é assim. X, Y e 1. Ok? Essa é a nossa superfície. Calma aí, calma. Eu ainda não tô conseguindo entender o porquê o Z é fixo. Porque ele é um cubo. Ele está Ah, sempre. porque ele tá na altura 1, entendi agora. Isso. O Entendi plano está agora. sempre na altura do 1, exatamente. No caso, se eu Agora, fosse o que a ver gente. se eu fosse ver a face da direita, por exemplo, aí o Z ia ser, Z ia ser móvel O Z e o varia na X ia face. ser fixo. E o X ia ser fixo. No 1. O que é fixo é o Y. O Y é sempre Ah, 1. desculpa, é esse correto. O Y ele é fixo. Perdão. Isso.
Então, olha só o que ele conclui aqui. Ele conclui o mesmo que a gente tinha tirado de olho, que o vetor normal, fazendo a técnicazinha com o vetor normal, é justamente o vetor K. Certo. Então, ou tu pode tirar de olho quando for bem evidente, né, se o professor deixar, ou tu faz os make check aqui e chega. Ok? Certinho. Então tá bom. Daí para resolver o mesmo esquema. Campo vetorial, vetor normal, superfície. Transforma o teu diferencial baseado na tua parametrização. Então, campo vetorial. Já tinha dado parametrizado, né? Em XY. Professor, eu tenho uma dúvida. Você falou que a gente tem que fazer o vetor normal, depois dividir pelo módulo vetor normal, né? Mas eu não vi Sim. aplicar no slide até agora você dividir pelo módulo. Porque todos já estão normalizados, né? Todos que tu viu estão normalizados até agora. E quando que eu vou aplicar, então, essa divisão pelo Quando, módulo? quando tu notar que teu vetor não está normalizado. Ah, perfeito. É auto-intuitivo. Isso. Aqui, obviamente, esse vetor está normalizado. Então, beleza. Aí faz o produto escalar. Ficou assim. Resolveu, já era. Tu vai fazer o mesmo para todos os lados e perceba que apesar de ser um cubo, tu vai ter resultados bem distintos, né? E o motivo é um só. O campo não é constante. O campo não é uniforme. Certo. É um campo bem bugadão, assim. Para cada lado ele varia de um jeito diferente. E a Agora, significância desse campo não uniforme variante é que a densidade em certos pontos é diferente, é isso? O vamos fluxo? dizer assim, a intensidade do campo vetorial é diferente. Que Perfeito. tu está falando não está mais falando de densidade, tá falando de campo vetorial agora. Ok. A densidade é um escalar, então não pode chamar de É densidade. fundamentalmente diferente. Então agora aí é Isso, concentração. isso. Intensidade, ok. Isso. Ó, bem, que o teu professor faz de um outro jeito ainda bem maluco. Ele encontra a normalização da esfera não em função de coordenadas esféricas, mas em função de cartesianas. O vetor normal em cartesianas é isso aqui. Mas por que ele faz isso? Qual que é o benefício disso? Sei lá, eu talvez está só querendo mostrar. Que é possível. Isso. E ele já usou assim safadamente as letras aqui para te lembrar do campo elétrico, né? Uhum. Campo elétrico, carga elétrica, distância, o quadrado da distância. Tá? Tu acha então uma coisa bem interessante, ó, que é a integral, o campo elétrico numa área. Tu tem um campo elétrico, o teu caminho é uma área, e essa tua área é a área de uma esfera. Tu encontra 4 πq. Uhum. Isso aqui é obtenção da lei de Coulomb pela lei de Gauss. Então tem bastante física aqui, mas como tu não viu física 3, acho que não é o escopo eu falar agora. Mas então Não, tá, não cara. é, infelizmente. Não, Eu perfeito. vou ter que finalizar por aqui, que eu tenho uma aluninha agora. Daí Tranquilo. amanhã nós temos uma aula de novo, né? Aham. É isso aí, então, Amanhã eu cara. puxo mais uns 5, 6, 8 exercícios que eu A gente resolver pode lá. talvez tentar terminar também os slides de divergência e Stokes amanhã. Vai ficar bem Perfeito. legal. Então tá. Falou! Falou, falou.